Olá, amados, graça e paz a todos, que Deus em Cristo vos abençoe. Aqui quem vos fala é Gilvan Bonfim e vou estar gravando mais um vídeo para que Deus possa estar assim trazendo essa mensagem ao teu coração e possa tocar a sua vida nesses dias, pois só Ele pode trazer direcionamentos, trazer refrigério e nos mostrar aquilo que Ele tem planejado para nós, através da sua bendita e gloriosa palavra. Você crê na palavra de Deus? Você crê que Deus existe? A Bíblia diz que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 4, versículo 12. Amém? Então, queridos, vamos meditar na palavra de Deus, vamos meditar no que Deus tem para nós nesse tempo, e a mensagem que vamos estar falando aqui nessa oportunidade para vocês, que está aí no teu lar, que está aí agora, nesse momento, assistindo, está escrito no livro de Gênesis, a partir do capítulo 15, e vamos falar justamente sobre promessas. Você sabe o que é promessa? Você tem tido no seu coração essa certeza de que você tem uma promessa? E quando nós falamos em promessa de Deus, nós entendemos que promessa é tudo aquilo que Deus nos falou através da sua palavra, onde se cumprirá nas nossas vidas por intermédio dele, no seu tempo, no seu momento, para um propósito. E existem promessas na Bíblia que são promessas que Deus já fez para todos que existem aqui na terra. A começar, a primeira promessa, quando Deus fez os céus e a terra e fez o homem, colocou no Éden, e a partir do momento que o homem transgrediu contra a lei do Senhor, Deus deixou a verdadeira promessa de que um dia da semente da mulher nasceria um, que esse esmagaria a cabeça da serpente. E isso se concluiu há 2020 anos atrás, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabia disso? A primeira promessa que Deus fez para o homem, que é uma promessa para todos, é através de Cristo Jesus se cumprir a promessa da salvação. Mas você sabia que existem promessas que são promessas individuais, que essas promessas elas dependem mais, Deus desfaz as promessas através da sua palavra. A Bíblia ela tem milhares de promessas contidas nessa palavra para nós, mas para que se cumpra na nossa vida é necessário nós seguirmos um caminho, é necessário nós seguirmos uma direção, é necessário nós seguirmos o trajeto que Deus nos dá, porque se nós não fizermos isso, essas promessas elas não se cumprirão, porque elas não dependem de Deus. Deus ele deixou as promessas escritas, mas ele disse que nós temos que obedecer às direções de Deus para que isso se cumpra. E essas promessas, queridos, elas são mais por merecimento. Não é pela graça da salvação. A salvação é pela graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Isso provém, é um dom de Deus, um dom gratuito de Deus. Sabe? Mas as promessas para a gente andar aqui na presença de Deus e cumprir aquilo que Ele tem nos chamado a realizar, é necessário a gente fazer por onde? É necessário a gente seguir uma linha que Deus tem nos proporcionado para que isso venha a se realizar. E eu e você, nós temos promessas de Deus. Você sabia disso? Você sabia que dentro da palavra
tem milhares de promessas para as nossas vidas, promessas de saúde, promessas de prosperidade para as nossas vidas, promessas para um relacionamento familiar abençoado, promessas para aqueles que estão doentes serem curados, promessas para receber das bênçãos espirituais do Senhor, promessas para termos graça de Deus para avançarmos em meio a batalhas espirituais. São diversas promessas. E essas promessas, elas estão contidas aqui nessa palavra. E quando a gente fala em promessas, a gente entende que num contexto comum, promessa se fala de palavras empenhadas. Palavras empenhadas, palavras que são ditas, palavras que são pronunciadas como algo que alguém está dizendo para que quando aquilo acontecer, você venha dizer: foi cumprido o que alguém falou, foi cumprido o que alguém ministrou sobre a minha vida. E no contexto comum a gente sabe que antes as pessoas valorizavam muito o que é palavra empenhada. Antes você ouvia pessoas comuns, nossos antepassados, eles prezavam muito a palavra. Eles diziam: olha, o nosso acordo vai ser entre eu e você e a promessa é que eu vou honrar essa palavra que eu estou acordando com você aqui até que se cumpra aquele contrato, se cumpra aquela finalidade que a gente está acordando aqui. Mas hoje em dia você sabe que com o passar do tempo as pessoas elas não mais valorizam tanto a palavra empenhada. E a palavra é uma promessa, queridos. E muitas vezes as pessoas se frustram, muitas vezes as pessoas elas não confiam mais em outras. As pessoas elas não têm mais peso pela palavra. Mas isso se torna uma promessa vã. É quando a Bíblia fala que a gente toma algumas atitudes de tolo. A Bíblia diz que a gente não deve estar fazendo votos de tolo, a gente não deve estar colocando palavras ou situações que você não possa cumprir, porque a pior frustração que existe na vida de alguém é você confiar em alguém e de repente, quando você está ali esperando, aquilo não se cumpre. Então as pessoas se frustram, as pessoas elas se desesperam, muitas perdem suas vidas, outras passam a odiar o mundo, outras passam a viver sem mais confiança nas pessoas. E a palavra do Senhor diz que nós temos que honrar aquilo que nós falamos, né? E quando a gente traz para esse contexto de Deus, esse contexto palavra de Deus, esse contexto promessa, a Bíblia é um livro que tem diversas promessas do Senhor desde o início até o fim. O Senhor fez a promessa que um dia Ele levantaria o Salvador para salvar a humanidade. E em Apocalipse diz que Ele é o Alfa e Ele é o Ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Sabe? Ele prometeu que um dia Ele enviaria o Salvador e que esse Salvador Ele está por vir. E certamente esse Salvador Ele virá para que se cumpra toda a promessa de Deus. Amém? Então o que eu quero refletir aqui com você é a seguinte informação, o seguinte ponto. Você tem confiado nas promessas de Deus? Você tem confiado, sabe, nas palavras de Deus? Tem confiado naquilo que Deus tem falado contigo? Você tem confiado, sabe, no projeto que Deus tem para a tua vida? Nos sonhos que Deus já plantou para a tua vida? A tua fé durante esse tempo, ela tem sido aquecida pelo fogo da presença de Deus, pela palavra empenhada no teu coração. Você tem tido essa certeza através da fé que a promessa de Deus irá se realizar na sua vida?
Vemos na palavra de Deus exemplos de muitos homens de Deus, como está escrito lá em Hebreus, que pela fé homens foram ultrapassaram barreiras, homens como Abraão, que nós vamos estar falando aqui sobre ele, puderam cumprir os propósitos de Deus simplesmente pela fé nas promessas de Deus. E mesmo eles não tendo a tal dimensão espiritual que nós hoje podemos ter através do Espírito Santo em nossas vidas, eles confiaram na palavra empenhada pelo Senhor e foram fiéis. Amém, queridos? Então, o ponto crucial das promessas de Deus é a gente confiar que a palavra empenhada que Ele liberou para as nossas vidas, contida aqui nesse livro das promessas de Deus, elas se cumprem em todas as instâncias, seja no benefício para a eternidade, que é a nossa salvação, e o benefício que Deus nos traz através dela para nós andarmos aqui e vivenciarmos em todas as áreas da nossa vida. Sabe, queridos? E eu quero estar falando aqui sobre um homem que tem um referencial muito poderoso na palavra de Deus, que é o nosso irmão Abraão, o patriarca Abraão. A história de Abraão, ele foi chamado, a Bíblia dá esse respaldo, Abraão foi chamado de o pai da fé. Ele foi chamado pai da fé por algo que ele fez diante do Senhor, que chamou a atenção do Senhor, e assim ele teve esse mérito da parte do Senhor. Sabe, queridos, e nós precisamos estar colocando em prática esses dias, sabe, esse direcionamento das nossas vidas, sabe, para entendermos que vivemos as promessas de Deus, vivemos tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, tanto na atualidade quanto no futuro. Isso vale muito de acordo às nossas atitudes. As atitudes fazem toda a diferença. Sabe, queridos, quando você olha para Abraão, você lembra que a primeira atitude dele, quando ele foi chamado lá em Gênesis 12, fala sobre o chamado de Abraão. A Bíblia diz que ele era de uma terra, da terra dos caldeus, a sua família vivia ali em meio a cultos a outros deuses, e provavelmente era uma família de posses. E um dia Deus se revelou para aquele homem ali no meio da sua parentela e disse para ele: Abraão. O versículo 2 diz assim: então o Senhor veio a Abraão, capítulo 12 de Gênesis diz: então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua tenda, da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. E eis que te farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e serás tu uma bênção. Versículo 3 diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por intermédio de ti abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Olha que coisa tremenda, queridos. Se nós existimos hoje, se as nações todas existem do mundo inteiro, é porque um dia esse homem, ele ousou ouvir a voz de Deus. Ele ousou ouvir a voz de Deus para entender que existia uma promessa que Deus estava fazendo para ele e que essa promessa não era nada pequena. Ele é chamado de o pai de multidões, o pai das nações, porque ele teve algo que foi mérito dele. Mérito dele. Deus o abençoou porque ele mereceu ser abençoado. Sabe, querido, muitas vezes a gente pensa que existe coisas que nós não temos que nos esforçar para obtermos essa referência da parte de Deus. Mas aqui você está vendo que a prova viva é a atitude do nosso pai na fé, Abraão. Que em meio àquela circunstância, ele ouviu a voz de Deus, que lhe fez promessas. Olha que promessa maravilhosa, querido.
sai do meio da tua parentela. Primeira coisa, sai do meio dos teus. Olha só a renúncia, sair do meio dos teus, do meio da sua família, que seria uma renúncia também. Pegar todos aqueles que ele já vivia ali há muito tempo e deixar de lado e seguir agora a voz de Deus. Depois, ir para um lugar que nem ele mesmo conhecia, nem ele mesmo sabia. Mas ele preferiu ouvir a voz de Deus e sair simplesmente ouvindo uma direção. E ouvindo da parte de Deus que a partir daquele momento Deus o abençoaria e lhe daria uma grande nação. E uma outra circunstância, queridos. Abraão, ele tinha um grande desejo. Quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos de idade. Imagine só, 75 anos de idade, a sua mulher um pouco mais nova, porém, ele tinha um grande desejo. Como que Deus agora estaria fazendo uma promessa a ele se até aquela idade ele vivia uma grande frustração na sua vida, que era ter a sua mulher estéril. Sarai era estéril, queridos. Ela ainda não tinha a possibilidade de ter filho. A sua madre era cerrada, era fechada. Ela não tinha possibilidade. Lá para constatar isso, em Gênesis 11, versículo 30 diz assim: entretanto, Sarai era estéril e não tinha filhos. Você imagine só, agora, Abraão recebendo aquela promessa que ia ser pai de muitos filhos, pai de multidões, sabendo que a sua mulher era estéril. Olha um novo desafio para aquele homem. Mas ele preferiu ouvir a voz de Deus e seguir em frente, porque ele cria que aquele Deus que estava falando com ele iria se cumprir aquilo que ele tinha prometido. Sabe, queridos? Aí o versículo 3 diz que eles abençoariam os que abençoasse a sua vida e amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem. Ainda tinha a proteção de Deus, porque se ele seguisse aquilo que Deus estava dizendo, Deus o iria proteger, o iria guardar, o iria agora estar com ele o tempo todo, e todos aqueles que se levantassem contra ele, Deus também se colocaria à frente. Imagine só, queridos, receber da parte de Deus todas essas promessas e ele, mesmo sem saber para onde ele ia, ele preferiu seguir. Sabe, queridos, e a gente tem que entender que durante essa caminhada, o que Deus quer fazer conosco são coisas grandes, mas é necessário nós obedecermos a sua voz, através da sua palavra e através também das experiências que Deus tem nos feito. Sabe, quantos de nós temos recebido promessas do Senhor, promessas através, sabe, de experiências com Deus, sabe, através de homens de Deus que também têm se levantado como bocas de Deus nesses dias e liberado palavras proféticas para as nossas vidas, promessa de Deus para as nossas vidas. Sabe, experiências que você tem tido com Deus através de um sonho, através de uma revelação de Deus, sabe, através, sabe, daquilo que Deus tem colocado mais forte no seu coração, e tudo que você visualiza é aquilo se cumprindo. Sabe, queridos, eu queria dizer que essas promessas, elas se cumprirão, mas você tem que passar por esse teste, o teste do tempo. O teste do tempo. E esse teste do tempo, queridos, é algo que Deus tem proporcionado às nossas vidas, que gera fé em nosso coração e estrutura para que quando isso ocorra nas nossas vidas, nós estejamos na dimensão que Deus espera. Sabe, queridos, e Abraão também passou por isso. Você vai ver lá na frente, no decorrer da história de Abraão, você vai ver que Abraão, em meio a essa caminhada toda, o tempo foi se passando, Abraão lembrando daquelas promessas, seguindo com Sara, seguindo com toda a sua caminhada, teve muitas lutas, e chegou um momento, lá em Gênesis 15, que Deus ele refaz novamente aquela aliança da promessa que ele tinha feito com ele antes, e diz assim que
no capítulo 15 diz que, passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão. Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou: ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Se continuo sem filho, Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me concedes descendência, e por esse motivo um dos meus servos nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo, será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou-o: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes, e prometeu: será assim a tua posteridade. Amém, queridos? Chegou um momento que Abraão, o tempo foi se passando, e Deus chega para Abraão em visão e fala para ele a respeito das promessas que ele tinha feito antes. E Abraão questiona: Senhor, como podes tu fazer, me falar sobre essas coisas se eu ainda nem filhos tenho? E Abraão diz para ele: olha, o meu cooperador Eliezer, ele tem idade para ter filhos, ele será o meu herdeiro. E Deus fala para ele: olha, não é os teus servos. Eu fiz a promessa a você, e é através de você que eu cumprirei toda a boa obra. E ele chama novamente Abraão para fora. Acredito que Abraão estava naquele momento meio frustrado ali dentro da sua tenda, pensando, né, que as promessas de Deus, por mais que ele estivesse ali, veio aquele momento de reflexão meio frustrante na sua vida, mas Deus chama ele para fora e refaz essas promessas, porque existem momentos nas nossas vidas, queridos, que parece que as coisas não vão acontecer. Parece que tudo aquilo que Deus falou conosco fica lá longe, não tem um momento certo de acontecer. Mas aí, queridos, vem Deus e nos reanima novamente sobre essas promessas. Foi o que Deus fez para Abraão. Chamou Abraão: sai, Abraão, da tua tenda, agora olha para os céus, veja as estrelas dos céus, veja se tu podes contar as estrelas dos céus, assim será a tua descendência. Sabe, queridos? E assim Deus refez aquelas promessas para Abraão. E quando a gente chega lá na frente, no capítulo 18, você vai ver se cumprindo agora aquilo que Deus ele tinha falado lá no capítulo 12 e no versículo e também no capítulo 15. Diz assim: Isaque, o filho da promessa. O Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado dos carvalhais de Manré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles, prostrou-se, encostado o seu rosto no chão. Então declarou Abraão: meu senhor, se encontrei graça aos teus olhos, não passe pelo teu servo sem te deteres por algum tempo. Abraão disse: traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Também trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até o vosso servo, depois seguiste a vossa jornada. Ao que ele respondeu: assim seja, faz como disseste. Abraão dirigiu-se apressadamente para a sua tenda e pediu a Sara: toma depressa 3 medidas da melhor farinha, amassa e prepara 3 pães. Em seguida, correu ao rebanho, escolheu o melhor e mais tenro vitelo e deu um servo, que se apressou em prepará-lo. Tomou igualmente a coalhada, leite e vitelo que preparava, colocou tudo diante do visitante, entretanto permaneceu de pé junto dele, sobre a árvore, observando-o enquanto comiam. Os hóspedes indagaram: onde está Sara, tua esposa? Ela afirmou: está na tenda. Então ele lhe prometeu: voltarei a ti próximo ano, então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutou a conversa na entrada da tenda atrás dele. Ora, Abraão e Sara já eram idosos, com a idade muito avançada,
e em Sara o ciclo menstrual das mulheres já havia cessado. Então riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando: agora que estou velha e velho também está o meu Senhor, como ainda teremos prazer sexual? Entretanto o Senhor questionou Abraão: por que se ri Sara, conjecturando: será possível que eu vou dar à luz agora que sou velha? Acaso existe algo extraordinário demais para o Senhor? Amém, queridos? Aqui você vê o cumprimento da palavra, da promessa que Deus tinha feito a Abraão, que seria da sua descendência, da sua descendência. Deus só faz as coisas no tempo certo, queridos. No tempo certo vai se cumprir aquilo que Deus tem falado para você, no teu ministério, na tua casa, na tua família, sabe? A obra espiritual que Deus te prometeu, sabe? Só está em andamento. Não se preocupe, Deus ele vai cumprir aquilo que ele tem prometido sobre a sua vida. No tempo certo, a promessa de Deus ela vai se estabilizar na sua vida. Amém, queridos? Vai se estabilizar. E Sara, ouvindo que os anjos do Senhor estavam ali liberando aquela palavra para ela por já o seu corpo, o seu organismo não mais ter condições físicas normais para gerar, ela riu. E muitas vezes, queridos, as promessas que o Senhor nos faz parecem ser absurdas. E às vezes a nossa limitação humana diz: isso é impossível. Não pode acontecer dessa forma. E mesmo Deus falando acerca dessas coisas, porque Ele é Deus e para Deus nada é impossível, muitas vezes o coração humano desfalece em suas próprias crenças. Mas Deus, que Ele é um Deus de graça, Ele cumpre a sua palavra, mesmo nós achando que aquilo seria impossível. Deus vem e diz para nós: para mim nada é impossível. Há algo demasiadamente impossível para mim. Ei, queridos, não há algo demasiadamente impossível para Deus realizar na sua vida. Realizar os propósitos, os projetos que Ele tem na sua vida. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Creia tão somente. Vai se cumprir os projetos de Deus na sua vida. Amém, queridos? E um fato interessante é que a gente vai ver lá na frente, um momento crucial que determinou que Abraão fosse realmente confirmado como o pai da fé. Porque, queridos, Deus, Ele sempre vai nos dando condições da gente se aproximar dEle. E as condições que Ele nos dá para nos aproximarmos dEle é termos verdadeiramente confiança de que Ele está no comando de tudo e de que nada acontece sem a sua vontade, nada acontece sem a sua mão poderosa. Sabe, queridos, e nós temos que entender que o projeto de Deus é que nós venhamos crescer dia após dia em fé. E para isso, querido, Ele nos permite que venhamos passar por algumas provas, passar por alguns testes. E esses testes são cruciais para fomentar em nós, sabe, a medida de fé em Deus, a medida de fé para a eternidade, para crescermos e obtermos, sabe, as coisas que Ele tem prometido para as nossas vidas aqui nessa terra e podermos ser exemplos de vida para outras pessoas. E Abraão passou por um momento muito difícil, uma decisão muito difícil para a sua vida. Foi quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 21, onde o título diz: nasce Isaque, o filho prometido. E diz assim: o Senhor Deus visitou Sara como dissera e fez por ela como prometera. Sarai concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Deus cumpriu a sua promessa. E agora Deus, depois de cumprir a sua promessa, o seu filho Isaque, o filho da promessa, estava ali com ele. E Sara alegre com seu filho, Abraão também. De repente,
Abraão foi surpreendido com um grande pedido de Deus. Um grande pedido do Senhor que talvez ele nunca imaginasse que Deus iria pedir algo a ele. Às vezes, queridos, Deus nos pede algo que vai nos custar muito. Nos pede algo que vai nos custar muito. Isso significa renúncia. Porque Deus, queridos, Ele deseja que nós venhamos ser totalmente dele. Nós não venhamos ter espaço para mais nada em nossas vidas que não seja só para Ele. Para que Ele venha depositar totalmente a confiança em nós e poder nos dar mais coisas, nos confiar mais coisas, sabe, para que se realize o projeto dele. Por isso é necessário, queridos, a gente entender que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Como a palavra do Senhor diz, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento como promessa, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós tivermos Deus acima de tudo nas nossas vidas, Senhor, em nossas vidas, queridos, nós teremos tudo de Deus. Você terá tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Entenda isso. Você terá tudo de Deus quando Deus tiver tudo seu. Tudo seu. Quando Deus tiver tudo seu, quando Deus tiver o teu coração por completo, você terá tudo de Deus. Amém? E ali Abraão, no capítulo 22, Deus chama Abraão e diz, passados esses acontecimentos, Deus submeteu a Abraão uma prova, convocando Abraão. Abraão, ao que ele redarguiu. Eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou, toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrificai ali como holocausto, sobre um dos montes, que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. Amém, queridos? Abraão faz tudo aquilo que Deus tinha mostrado. Sabe, queridos, imagine só que situação. Agora o filho da promessa que ele tanto esperava, que sua família tanto esperava, Deus agora resolve pedir esse filho da promessa. Esse filho que tu tanto amas. Ei, queridos, nós amamos a nossa família, nós amamos, sabe, pessoas que estão conosco o tempo inteiro, sabe, e nós queremos sempre o melhor para eles. E Abraão não era diferente, mas quando Deus o pediu, ele não pensou 2 vezes. Afinal de contas, ele entendia que o mesmo Deus que o deu aquele filho por promessa, ele também seria capaz de fazer um milagre, de fazer algo sobrenatural. E é isso, queridos, que nós temos que entender. Deus, ele nos pede algo porque ele sabe que ele tem capacidade de suprir todas as nossas necessidades. Ele quer que nós sejamos totalmente dele. Ele quer que nós sejamos totalmente sujeitos a ele, à sua vontade. Que nós venhamos nos doar totalmente para ele, para que a glória dele se manifeste nas nossas vidas. Que a nossa fé esteja totalmente nele. E Abraão, querido, seguiu ali para aquele monte. E a Bíblia relata lá na frente que a partir do versículo 9 diz assim: e finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu um altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão, apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: eis-me aqui. Então não estenda a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Ore calabaço e derraço e deixaramanarraço. Ai, queridos, é muito forte essa passagem. Sabe por quê, amados? Às vezes a gente pensa que seguir a Deus e ouvir as suas promessas
não é renunciar. E Deus, Ele está dizendo que Ele quer olhar para o nosso coração e quer ver o nosso tudo na sua presença. Ele quer ver o nosso doar total. Ele quer ver o nosso temor total a Ele. Sabe, queridos, e durante a nossa caminhada nós temos que aprender isso. Aprender a renunciar a coisas que às vezes a gente acha que é tão importante para nós, que pode substituir Deus. Muitas vezes Ele vai pedir algo que você tanto ama, algo que você tanto tem apreço. Quanto você não renunciar a essas coisas, queridos, você não vai ter a plenitude de Deus na sua vida. Você não vai ter o mais de Deus na sua vida. Você não vai ter, sabe, as coisas sobrenaturais de Deus na sua vida. Seja naquilo que você está almejando para os teus sonhos, seja nos projetos que Deus tem colocados para a sua vida, seja no ministério que Deus tem te chamado para realizar, você tem que aprender a renunciar, tem que aprender a se doar para Deus, tem que se